Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essa frase super poderosa do filósofo Sêneca vai direto ao ponto. Quantas vezes a gente não cria cenários absolutamente terríveis na nossa cabeça que, no fim das contas, nunca nem chegam a acontecer? Pois é, desde o início dos tempos, a humanidade tem essa forte tendência de auto-infligir dor através da pura imaginação. E é exatamente esse o diagnóstico que a gente vai fazer hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise visual. Hoje, o foco total é no nosso tema 101. Sofremos mais na imaginação? Estoicismo. E olha, precisamos abandonar logo de cara aquela velha ideia antiquada de que o estoicismo é sobre suprimir emoções, sabe? Aquela coisa de virar uma pedra de gelo. Não, de jeito nenhum. O que a gente vai explorar aqui é um conjunto de ferramentas psicológicas super dinâmicas, criadas há milhares de anos, justamente para recuperar e proteger a nossa tranquilidade mental. Então, bora lá! O nosso roteiro hoje passa por a ilusão do sofrimento. Depois, eudaimonia e o lobo interior. Em seguida, a dicotomia do controle. O poder da visualização negativa. E, para fechar, aceitando a realidade. Seção 1. A ilusão do sofrimento. A gente começa pelo passo fundamental de todo o pensamento estoico. A verdade crua de que os eventos são puramente neutros. O que causa a dor é apenas o nosso julgamento sobre eles. Para ilustrar isso, vamos imaginar uma cena um pouco visceral. Pensemos que temos nas mãos um boneco de voodoo da gente mesmo, uma réplica perfeita. Aí a gente caminha até a janela e simplesmente joga esse boneco lá embaixo, no meio do trânsito caótico de uma avenida. Parece um absurdo, né? Mas é exatamente isso que a humanidade faz quando entrega o próprio poder nas mãos de eventos externos. Quando a gente sofre por antecipação por causa de uma reunião, ou fica remoendo a opinião de outras pessoas, coisas que estão fora do nosso controle direto, a gente está, literalmente, jogando o nosso boneco de voodoo pela janela e deixando o mundo atropelar. Seção 2. Eudaimonia e o lobo interior. Domando as paixões. É aqui que entra a solução e o grande objetivo dos estoicos. E o que é super fascinante na etimologia dessa palavra milenar é que eudaimonia vem da junção de eu, que significa bom, e daimon, que é o nosso espírito interior, a nossa centelha divina. Ou seja, alcançar a felicidade não tem nada a ver com acumular coisas externas. É, na verdade, escavar dentro da gente para ficar de bem com esse espírito. É literalmente viver em harmonia constante com a nossa versão mais elevada e nobre. Só que manter essa harmonia dá um certo trabalho, porque todo mundo carrega um verdadeiro lobo interior. Essa metáfora é sensacional. Emoções muito fortes ativam uma vontade feroz de agir por impulso. Se o lobo assume o controle, a gente age de forma irracional. Mas o grande segredo estoico é entender que a gente pode treinar a mente para caminhar tranquilamente para o leste, mesmo quando esse lobo uiva e puxa a coleira desesperadamente para o oeste. A emoção vem, claro, mas a ação, essa continua sempre sob o nosso comando. E isso ilustra brilhantemente o triângulo da felicidade estoica. Viver bem exige 3 pilares absolutos para sustentar a coisa toda. No centro de tudo está a eudaimonia. E como é que a gente mantém isso de pé? Assumindo total responsabilidade pelas nossas reações, vivendo com areté, ou seja, com excelência e virtude em cada atitude, e, o mais crucial de tudo, focando exclusivamente naquilo que a gente pode controlar. Esse é o caminho inabalável para a verdadeira realização. Seção 3. A dicotomia do controle. O que depende de nós? Se fosse preciso escolher só uma ferramenta de todo o arsenal estoico por causa da sua praticidade, com certeza seria essa aqui. O ponto central aqui é perceber o contraste extremo de como o mundo se divide. De um lado, as coisas que dependem inteiramente da gente, as nossas opiniões, o nosso processo e o nosso caráter. Do outro lado, o que não depende da gente de forma alguma, o passado, as outras pessoas e o resultado final de uma situação. Quando o ser humano cisma em desejar resultados que estão fora do seu controle, sabe o que acontece? Ansiedade pura. Mas quando o foco fica 100% no processo interno, aí sim, é praticamente impossível falhar. O que nos leva a uma definição bem direta. O sofrimento nada mais é do que a nossa resistência psicológica ao que de fato acontece. Os estoicos costumam lembrar que lutar contra a realidade é como lutar contra os deuses. A gente só vai ficar perturbado, exausto e ressentido. Tudo porque a gente confunde o que está nas nossas mãos com aquilo que pertence única e exclusivamente ao universo. Seção 4. O poder da visualização negativa.
o poder de prever o pior. É aqui que entra uma técnica incrível para lidar com o futuro. Para entender isso, precisamos falar sobre a famosa adaptação hedônica. Ela é aquela tendência humana profundamente enraizada de voltar super rápido para um nível base de felicidade, não importa se aconteceu algo incrível ou terrível. Sabe quando a gente consegue algo que queria muito, fica radiante, mas logo depois já bate aquele tédio e a gente não dá mais valor? Pois é, o ser humano forma novos desejos grandiosos muito rápido e isso acaba prendendo todo mundo num ciclo sem fim de insatisfação. Então, para combater isso, a visualização negativa entra em cena. E olha, não é sobre ser pessimista, é sobre transformar a filosofia num exercício ativo de precaução. Quando a vida está super boa, a gente pode parar e se perguntar: o que poderia dar errado? Quais obstáculos poderiam surgir do nada? Onde surgiriam dificuldades? É literalmente um treino de resiliência emocional para os tempos difíceis, feito no conforto dos tempos bons. E essa citação resume a ideia perfeitamente. O impacto destrutivo de uma surpresa ruim é completamente roubado quando a gente já imaginou essa situação antes. E o mais louco disso tudo é que contemplar os piores cenários não deixa ninguém deprimido. Pelo contrário, isso transforma a gente em otimistas completos, que passam a dar muito mais valor ao momento presente e às pessoas ao redor, justamente porque a gente passa a reconhecer como tudo é passageiro. Seção 5. Aceitando a realidade. Siga o ritmo da carroça. Agora chegamos no ápice do pensamento estoico, onde a gente deixa de lutar contra os eventos externos. Tem uma metáfora clássica e muito visual aqui. Vamos imaginar um cachorro amarrado pela coleira a uma carroça em movimento. Nós somos o cachorro e a carroça é o destino. Só existem duas opções. A gente pode seguir o ritmo da carroça com suavidade, caminhando na mesma direção e aproveitando a vista, ou a gente pode bater o pé e resistir teimosamente com todas as forças. O detalhe implacável é que se a gente resistir, vamos ser arrastados de qualquer maneira, só que sofrendo, chorando e nos machucando no processo. A viagem vai acontecer, a única escolha que temos é qual vai ser a nossa atitude perante ela. E para garantir que a gente siga a carroça com sabedoria, os estoicos criaram o que chamam de cláusula de reserva. É basicamente embutir uma margem para o destino em absolutamente cada ação. A intenção fica assim: vou navegar pelo oceano se nada me impedir. Vou treinar essa semana se o destino permitir. Vou bater a meta se Deus quiser. Ao tirar essa falsa promessa de certeza prévia sobre o sucesso, o ego não sai ferido. Fica infinitamente mais fácil aceitar uma falha e levantar a cabeça depois, sem nenhuma devastação emocional. E para fechar nossa imersão de hoje, fica uma provocação para a gente pensar. Se olharmos para as nossas vidas neste exato instante, será que a ansiedade que sentimos pesando nos ombros é mesmo fruto de uma ameaça real da nossa realidade? Ou será que é só mais um pesadelo construído inteiramente pelo teatro da nossa imaginação? Fica aí o convite para acordarmos desse mau sonho de medos ilusórios e, usando essas ferramentas práticas, retomar de vez a clareza e a nossa tão merecida tranquilidade estoica.